Olá, hoje, terça-feira, é dia de conversar no Sem Edição com Carlos Graeb, diretor de redação do site de Veja. Tudo bem, Graeb? E aí, Augusto? Que dia doido, hein? Dia doido. Acabamos de ver aí o final da votação em que duas chapas da eleição, né, disputada por duas chapas para ver quem é que assume o controle, quem consegue a maioria na chamada comissão do impeachment. Uhum. A chapa 2, formada pela oposição ao governo, ganhou. Ganhou. E o pessoal do PT, que está na chapa 1 e perdeu, aí está bravo com isso, tentando invalidar o resultado e tal. Como é que você viu esse resultado, Graeb? A gente pode até detalhar, depois mostrando na tela como é que foi a votação. Foi uma votação conturbada desde o começo, né? Porque... Bom, então tá ali o resultado, chapa né? 2, chapa 2. 272. Chapa 1, 199. 99. Isso. É isso aí. Bom, foi uma votação conturbada por duas razões. Primeiro, porque foi secreta, certo? E segundo, porque teve duas chapas. Segundo o entendimento dos governistas, nenhuma das duas coisas podia ter acontecido. Não era para ter votação secreta, era para ser uma votação aberta, e não era para ter duas chapas. Por quê? Pelo entendimento que eles têm da legislação sobre impeachment, as pessoas que vão, os parlamentares que vão participar da tal comissão, deveriam ser indicadas pelas lideranças dos partidos. E que são 65 integrantes da comissão. 65 integrantes, exatamente. Então, os líderes dos partidos deveriam indicar os integrantes. Como é que essa indicação ocorreu para a chapa 1? Que era a chapa que, segundo os governistas, era a única que deveria existir. Com os líderes indo lá ao Planalto, bateu os nomes, obviamente, os líderes dos partidos aliados, da base aliada, que é grande, né, como a gente sabe, pelo menos nominalmente, né, indo lá no Planalto e apresentando os nomes para a Dilma, que falava, esse eu gosto, esse eu não gosto, tá? Ela chancelando os nomes todos. Chancelando os nomes, ficaria uma chapa controlada pelo governismo. Pelo governo. Daí o que acontece? A oposição falou assim, não. E não só a oposição. O lado oposicionista do PMDB, principalmente. Falou, nada disso, não queremos que seja assim, não. Vamos abrir uma outra chapa, dissidente. Não vamos entregar o controle desse processo aos governistas. Está aqui a nossa chapa, para a qual só houve 39 indicações. Perfeito. Por quê? Porque os partidos governistas, aqueles que realmente estavam fechados com o PT, falaram, não, isso aqui não é legítimo, não vou indicar ninguém para esse treco aí. Mas o fato é que as duas foram para votação. O Eduardo Cunha pôs as duas chapas em votação e ganhou a chapa dos oposicionistas. O que mostra uma tendência favorável ao impeachment, embora não suficiente, né? Não numericamente suficiente, para que o impeachment seja aprovado. Exato, porque se foram 279 votos para a chapa 2... Ficam faltando 70. 70, não é 70. isso? Não, desculpa, 272 votos, não é? Isso. Precisa de 342 para aprovar 272, exatamente. Então é isso. Faltam 70. Faltam 70. E por outro lado, o governo também não está numa situação confortável, porque o governo conseguiu 171 votos. Supõe-se que esses 171 não, conseguiu 199. Desculpe, 199. Sejam contrários ao impeachment. Para que o impeachment não seja aprovado, o governo precisa de 171. Portanto, a margem de segurança, a zona de conforto, tem espaço aí só para 28. Minguadinho, né? É 28, pequeno, né? É pequeno. Quer dizer, tudo vai depender dos desdobramentos da crise econômica e da Lava Jato e de manifestações populares, eu acho. Mas vamos lembrar que teve nessa sessão aí empurra-empurra, urna jogada no chão, momentos pisoteada. de Congresso da Coreia, a Coreia que sai no pau. Exatamente. É isso aí. Foi conturbado o negócio. Foi. E temos que lembrar, Augusto, que assim, os governistas
com o PCdoB à frente, né? Aham. O PCdoB está sendo usado como Tropa de choque. tropa de choque, né? Para todas as ações desse tipo. Foi lá no Supremo para alegar que não podia ter a votação secreta e que não podia ter as duas chapas. Então, pode ser que venha uma decisão do Supremo dizendo que tudo isso que aconteceu hoje não valeu, está errado. A ministra Carmen Lúcia já rejeitou um desses dessas recursos, digamos assim, né? Como é que é o nome técnico? Eu não sei. É uma ação judicial aí, né? Eu acho que são as ações de adequação, alguma coisa assim, porque como são relacionadas a leis antigas, Certo. anteriores à Constituição de 1988, eles querem que o Supremo diga se aquela legislação se adequa Tá. à estrutura da nova criada pela nova Quer dizer, Constituição. eles alegam, ao fim e ao cabo, aí que o que houve não é autorizado pela Constituição, Isso, né? É exatamente. inconstitucional. Tem um monte de Tá. ações desse tipo impetradas pelo PCdoB. Isso, mas você estava dizendo das ações. Mas tem ainda essas há leis outras. específicas, É. né? Sobre a votação que aconteceu hoje. Então pode ser que haja... E elas estão na mão de quem? Do novato Fachin. Daí tem quem diga, bom, o Fachin acabou de chegar, será que ele vai matar essa no peito e vai decidir sozinho? Fachin é mencionado na conversa lá do Delcídio, né? Ele diz, que bom que está com o Fachin. O Fachin também vai votar com essa frase, né? Reverberando. Tem gente que acha que ele vai mandar pro plenário, né? Que ele não vai ter coragem de logo na chegada, assim, já encarar uma dessas, espetacularmente. Né? Né? Agora, Grebe, isso mostrou, essa votação mostrou o que houve hoje, mostrou que o Eduardo Cunha ainda tem muita força, na sua opinião? Tem força, inegavelmente. Se é muito ou não, mas primeiro são força, pelas próprias atribuições do cargo. Exato. Né? Ele pode tomar decisões. Como, por exemplo, a de fazer com que a votação fosse secreta. Perfeito. É uma decisão dele. Perfeito. Ele olhou lá o regimento e falou assim, bom, como a gente está elegendo parlamentares para cumprir uma função dentro do Congresso, a gente pode, por analogia, porque, por exemplo, se for votação para presidente da Câmara, é secreto. Porque você está elegendo um parlamentar para exercer uma função importante. Mas para uma comissão... Bom, a analogia dele foi essa. Se vai colar, se os ministros do Supremo vão dizer que está bem ou não sabemos. Aliás, né? foi decisão dele também, né, a própria existência de duas chapas. Né? Também. Foi ele que autorizou ele que deixou o aparecimento de outra chapa. Acontecer desse jeito. Quer dizer, se fosse um presidente da Câmara simpático ao governo, podia decidir o contrário. Aliás, certamente decidiria o contrário. Agora, é importante notar, Augusto, que logo antes do começo dessa sessão, o que estava acontecendo? Sessão da Comissão de Ética. Que decidiria o caso do Eduardo Cunha. Pela quinta vez, eles entraram na comissão, saíram da comissão e absolutamente nada aconteceu em relação ao processo do Eduardo Cunha. Um dos objetivos do Eduardo Cunha, que era o de se afastar dos holofotes, ele conseguiu, pelo menos hoje. Mais ou menos, e né, o noticiário sobre o caso dele diminuiu um pouquinho, até porque os jornais não são elásticos, as revistas não são elásticas, a fila anda, mas ele não vai se afastar do noticiário por muito tempo, não, porque eu acho que essa Lava Jato vai fazer estragos aí rapidinho. A Lava Jato é o imponderável permanente. Assim, o Delcídio, né? por exemplo, vai fazer o acordo de delação premiada, já está próximo disso. Isso pode mudar tudo. Também é sem contar a crise econômica, também é notícia de hoje. E, aliás, Grebe, queria que você comentasse nessa confusão toda, como é que você viu, porque é um mistério ainda por decifrar, a carta enviada pelo vice-presidente Michel Temer à presidente Dilma Rousseff, que vazou
ao que parece por iniciativa do próprio governo, destinatária. Augusto, eu não entendi nada dessa carta. Você entendeu? Isso aí, não, é o que costuma falar, Augusto. Eu queria deixar muito claro que eu não estou entendendo nada. Exatamente. Eu acho isso. Eu queria deixar muito claro que eu não entendi nada. Primeiro, eu não entendi a carta. Não. Que carta maluca. Você viu um monte de memes que apareceram na internet por causa da carta? Isso. O vice decorativo. Eles criaram 2 perfis no Twitter. Quer dizer, criaram uma... Olha lá, apareceu lá. Carta do Temer. Enfeite sua árvore de Natal com vice decorativo. Porque ele diz lá, eu fui um vice decorativo ao longo de 4 anos. Com todo respeito, eu sugiro que então enfeitem essa árvore com o casal. Tem um monte, vamos ver, vamos ver mais um. A Marcela Temer era muito bonita. Sim. A primeira dama admirável. E tanto. E aí... A senhora comeu pastel, churrasco e nem me convidou. Acho fantástico. Porque o Temer aí, a gente tem de fazer constatações, né, Grebe? Ele, ao afirmar que ele foi um vice decorativo por 4 anos, ele exige que se pergunte por que disputou a reeleição. Exatamente. Agora, você estava me contando uma novidade aí, para mim. Eu não sabia que o Temer andou assinando coisas que não deveria. Vamos acabar de contar a história da carta. Então vamos Como lá. a gente... Carta e os memes aí. deixa eu ver o último meme aqui, porque eu acho que esse resume perfeitamente o tom da carta. Vazou a partitura musical baseada na carta do Temer. Mimimi. Porque é um mimimi a carta, né? Aquela parte em que ele fala, a senhora se encontrou com o meu amigo Joe Biden, o vice americano, e nem me convidou. Tem que ser vice com vice. Vice com vice. Olha, Grebe, é o seguinte, é uma carta que eu acho, o que eu consegui inferir da carta. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Primeiro, ele deixa claro que ele confirma que o PT não faz exatamente acordos, alianças e tal. Ele faz um tipo de contrato e que ele manda e os outros obedecem. Isso fica muito claro. Quer dizer, o PT, ele constata com razão, o tempo todo quis se livrar do PMDB. Né? E tentou até encontrar um vice do PDS, do Kassab, e não conseguiu. Deixa claro também que são os desastrados, os componentes do núcleo duro do Palácio Planalto, né? O Jacques Wagner, Berzoini, porque eles andaram atribuindo declarações ao Temer, declarações que ele não fez. Eles forçaram um homem muito calmo, tranquilo, a desabafar. Então, e mostra que a Dilma só faz trapalhadas políticas e tal, isso ficou claro. Agora, eu continuo não entendendo o momento, e ele se coloca como alternativa, mas ele já era. Pois é. A gente conseguiu recuperar a história, o bastidor da carta da seguinte maneira. No domingo, aqui em São Paulo, o Temer estava reunido com 4 assessores próximos dele e começou a pensar nessa carta. Daí, aconteceu esse episódio que você acabou de mencionar aí. O Jacques Wagner dizendo, né, que o Temer dizia que não havia lastro jurídico que amparasse o pedido de impeachment formulado por Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Quer dizer, quis pôr o constitucionalista e vice-presidente Michel Temer numa posição em que, olha, eu não acho que tem lastro jurídico e tal. Ele ficou irritado, desmentiu isso e resolveu entregar a tal carta para Dilma Rousseff, com todo esse mimimi, dizendo, olha, desprestigiado ao longo dos 4 anos, nunca senti que havia confiança da sua parte em relação a mim. Nem vai haver em relação a mim, ao PMDB. Então é isso. Daí o que acontece? Vaza primeiro na imprensa que Michel Temer entregou uma carta à presidente Dilma. Daí todo mundo vai correndo para o Palácio do Planalto. Que carta é essa? Que carta é essa? Que carta é essa? Daí uma repórter da Globo News consegue um pedacinho da carta pelo Planalto. Carta de 3 páginas. Exatamente. Daí o Michel Temer sobe nas tamancas mesmo e fala, não era para sair a carta, e
entrega a íntegra para um blogueiro que sempre foi muito próximo dele, né? E depois libera a carta para todo mundo. Então teria sido essa a cronologia da história, né? De fato, o primeiro vazamento teria se devido ao Palácio do Planalto. Qual o cálculo possível, né, por trás? Quais são as hipóteses? Vamos tentar pensar com a lógica, né? Vamos lá. Eu só consegui, assim, divisar uma hipótese em que isso seria bom para o Planalto. O Planalto, o impeachment está na rua, estamos em campanha, em batalha campal agora, e vamos fazer o que a gente queria fazer lá atrás. Vamos nos livrar do PMDB que a gente não gosta dele. Daria toda a razão. Perfeito. Certo? Você acha que faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz. A gente fecha com esse PMDB, com quem a gente hoje tem interlocução, que é o do Pisciani, do Pezão. O Lula está próximo dessa turma também. A gente forma um núcleo PMDBista e deixa o Temer romper com a gente. O Temer que fique parecido com o Eduardo Cunha. Perfeito. Um conspirador a céu aberto. Perfeito. Então tem o PMDB dos conspiradores a céu aberto e tem o PMDB da governabilidade, que não é nem o do Temer, nem o do Eduardo Cunha, é o do Pisciani e do Pezão. Faz sentido. Me pareceu que poderia ser essa lógica. Agora, pareceu uma traição também, não é? Quando o governo entrega uma coisa que em privado tinha sido deixada lá sim, pelo vice, claro, é traição. Claro, agiu conforme, justificou a argumentação, ou a choradeira, sei lá, do Temer. E daí você... Não é para confiar. E daí você queima as pontes mesmo com o Temer. Eu acho que sim. Certo. E daí eu acho que a grande questão é, de que lado fica o Renan? Que mais à frente, na hora que, se um possível, se o impeachment progredir até o Senado... Sem dúvida. Com quem que o Renan fecha? Com a turma do Pisciani, do Pezão, ou com a turma do PMDB, dos caciques ali? Temer, Eduardo Cunha... Né? Eu acho que o grande risco está aí. Você meio que rompe drasticamente com todos os cacicões do PMDB para ficar com uns caciques... Perfeito. secundários. Perfeito. E eu não sei. Eu acho que você tem razão e digo mais. O PMDB não costuma ficar cindido, né? Ficar fraturado por muito tempo. Eles a minoria vê para onde vão as coisas e acaba se juntando lá para frente. Agora, acho que por tudo que você falou, o impeachment andou como nunca nestes dias, o processo de impeachment, seja qual for o desfecho. É verdade. É aquilo, quer dizer, tinha que tirar esse cadáver do armário. E não se podia discutir o impeachment até 2018. Ele saiu do armário e está andando. E, de novo, eu acho que ele vai ser definido também pelas manifestações de rua, certo, Grebe? Porque eu nunca vi um gesto dramático, um fato dramático desse ser consumado sem que o povo se manifeste claramente. Não tem a menor dúvida, você tem toda a razão, Augusto. Se não tiver gente nas ruas em peso, fica mais difícil, né, você legitimar qualquer resultado do impeachment, né? Eu acho que as ruas vão ter um papel importante, sim. Eu acho que o Congresso, é possível perceber as tendências que se desenham no Congresso, hoje elas ficaram ainda mais claras, mas sem essa componente essencial, quer dizer, é o povo nas ruas, as coisas não andam. Acho que a situação da Dilma é muito difícil, mas ela só vai ficar apavorada quando ficar visível, né? Tangível, aí a oposição nacional. Porque você veja, tudo bem, a oposição teve uma vitória hoje, mas está longe ainda do número de votos necessários para fazer são aqueles impeachment. 70 que são os 342. Exato. O governo perdeu, mas tem mais do que os 171. E daí não interessa, se for por um voto, por 2 votos, certo? Ganhou. Exatamente. Se for 173, 174, passou raspando, mas passou mesmo, assim. Perfeito. Né? Então, assim, tem 2 blocos ali,
Mas os dois não estão numa posição clara de dominância. Nenhum deles está numa posição clara de Nenhum dominância. deles. É uma tendência. Se não tiver uma força de fora que empurre a coisa para um lado ou para o outro, vai ficar esse impasse. Eu acho que vai ser um processo muito difícil, né, Augusto? Porque, assim, vai ter judicialização de todos os atos desse negócio. Que vai passar tudo pelo Supremo. Tudo vai passar pelo Supremo. Tudo vai passar pelo Supremo. Né? E não é possível saber qual é a tendência do Supremo nesse... Cada caso é um caso. E olha os riscos, né? O Supremo entra em recesso na sexta-feira que vem. Então tem 1 semana e 3 dias para o Supremo se manifestar sobre as questões do rito do impeachment. Tem muito pouco tempo. Porque o que está... Na essência, o que estão dizendo, né? Qual que é a parte mais importante da argumentação dos governistas, né? A lei de 1950 é muito antiga. Tudo bem, ela está válida, não é uma lei inválida, não é uma lei inconstitucional. Mas o país e a legislação e o entendimento da lei processual, tudo mudou tanto no Brasil que você precisa revisitar aquela lei e adaptar os procedimentos do impeachment ao que hoje a gente entenda que é um processo com todas as garantias. Então precisa fazer essa atualização do procedimento, né? É um argumento ponderável. Acho que os ministros lá do Supremo vão ter uma discussão interessante diante deles, né? Mas tem 8 dias para fazer essa discussão. Se não acontecer... 8 dias. Se não acontecer até o dia 18 da semana que vem, o Supremo entra em recesso. E daí, só em fevereiro do ano que vem. Daí, 2 hipóteses. Ou o processo de impeachment para também na Câmara, não acontece nada, ou esse processo continua andando com um procedimento que a gente não sabe se o Supremo vai anular, dizer que é inválido em fevereiro. Já imaginou se acontece isso? É uma confusão. 2 meses de processo de impeachment, que depois o Supremo diz e fala, nada disso. Não vale. Tudo errado. Tudo que vocês fizeram desde aquela votação lá, que quebraram, que foi em secreta, Não que valeu, quebraram. não está valendo nada. Começa tudo outra vez. Imagina a loucura, o Augusto. E sabe Deus o que vai acontecer até lá nessas ramificações aí da crise, caso da Operação Lava Jato de novo. Porque é um processo que está começando e acontecendo num ambiente um terreno muito minado, muito movediço, né? Quer dizer, a votação do impeachment, as deliberações sobre o impeachment se transformaram em mais um fator de agravamento da crise. É isso que aconteceu. Aquela ideia de que, olha, eu concordo com você, é bom que tenha mesmo o processo e que a gente saia para um lado ou para o outro. Resolve. Só que não vai ser tão fácil assim. Não. Não vai ser uma coisa que vai acontecer sem muito estapeamento e talvez sem algum dano. E o fato é que o Eduardo Cunha, a cada dia que passa, perde mais legitimidade também, né, Augusto? Vamos convir, vai. É verdade. Quanto mais ele fica à frente disso, né? Então, olha, foi um dia bem doido, eu acho. Como eu disse no começo. Assim, o nosso consolo de sempre, não vai faltar assunto para as nossas próximas conversas. Não. Desculpa. Tuas considerações finais. Considerações finais, que a gente vamos deixar para uma próxima conversa. Exato. Porque essa é cabeluda também, né? Hoje vem à tona que Michel Temer... eu perguntei isso. Você me perguntou. Exatamente. No exercício da presidência da República, sentado na cadeirona do presidente, assinou pedaladas fiscais. Da mesma maneira que a Dilma pedalou, e por isso está sendo empichada, vamos Brasil dizer assim. Não é para amadores, não. Bombas. E como é que ele justifica isso? Ele diz lá que, olha, não cabe a mim deliberar se isso aqui deveria ser feito ou não, porque a política
econômica tem suas diretrizes dadas pela presidente, não sei o quê. Eu só estava sentado aqui, assinei um negócio que veio aqui. Não sei, Augusto. Isso vai animar a nossa próxima conversa. Porque vem cá, se o pedido de impeachment da presidente se deve às pedaladas e o vice que assume, caso ela caia, pedala também, onde ficamos? Ó céus, onde ficamos? Vamos pensar nas respostas. Ai, Augusto. Está terminando aqui mais um Sem Edição com Carlos Graeb. Amanhã a conversa no Sem Edição vai ser com Fábio Altman. Até lá.